Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Agradecemos a Deus mais uma oportunidade de trabalho para todos nós, trabalho espiritual, trabalho interno, por mais uma semana de provas, expiações, por mais uma semana de muito aprendizado. Agradecemos aos espíritos ceareiros por ajudarem nos trabalhos desta casa. Agradecemos aos nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais, por estarem nos orientando constantemente, tendo paciência para com as nossas limitações. E agradecemos ao amado Mestre Jesus por todo o amparo e das ajustões do nosso cotidiano. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Item 10. Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que tiveram praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida, e brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo mais puro do cristianismo. Como um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal basta frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que possuem esta luz possam ser salvos, mas porque, vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Bem, para nós, semana próxima passada eu estava viajando, não pude vir, mas eu venho com o evangelho da semana retrasada muito em mente, né? Cada evangelho desse que se passa, nós vamos tendo experiências e vamos sendo provados no próprio evangelho. Então ficou muito firme na minha mente a caridade nas pequenas coisas, que foi o evangelho
último que nós tivemos a oportunidade de comentar. E logicamente que no centro espírita, quem fala, quem trabalha, não são as pessoas perfeitas, não são as pessoas iluminadas, não são as pessoas salvas, mas o espírita é aquele que procura reconhecer os seus próprios erros e tenta ser um pouco melhor por escolha a cada dia, a cada momento. Essa é a perspectiva espírita. E crendo em Deus, crendo em leis naturais como a lei do eterno progresso, mesmo que ele não queira no momento, ainda assim Deus é tão misericordioso que nós melhoramos. Esse é um ponto. E o maior trabalho de caridade, ele começa nessa estrutura menor, que é a estrutura nossa para conosco. Nós tentarmos construir esse templo de Deus dentro de nós, construir o cristianismo novo dentro de nós, porque Cristo quer dizer iluminado, não é? Era Jesus de Nazaré, o Cristo, o iluminado. Então, construir essa iluminação interior. E o Evangelho e a doutrina espírita, eles demarcam que nós precisamos basicamente nos conhecer, e é uma marca filosófica. Conhece-te a ti mesmo. Depois que você se conhece, você passa a ter condições de melhor utilizar o seu livre arbítrio. E com o tempo, você vai trabalhando nas suas próprias imperfeições, e ao trabalhar nas suas imperfeições, você passa também a ser um elo de construção edificante na vida do outro e dos outros, outros que você vê e outros que sequer você consegue ver. E aí vem o merecimento, como dizia o Clarencio para André Luiz: para obtermos o progresso, precisamos de 3 coisas: vontade, trabalho e merecimento. Então, essa é uma primeira perspectiva. Não há o espírita passivo para desenvolvermos esse trabalho e sermos espíritas. Nós temos que, de fato, trabalhar. E trabalhar nas pequenas coisas. Eis o primeiro passo da caridade. É tentar, por exemplo, evitar diversas das nossas imperfeições básicas. Como eu disse, eu estou passando por uma meta de dificuldades, no sentido de que eu digo que não quero mais julgar. Isso vai desde as pequenas coisas, e é difícil. Outra coisa de caridade, você diz perdoar. É difícil, mano. E muitos que dizem perdoa, mas não esquece. Será que perdoa? E o quanto isso nos faz mal. Então, essa perspectiva da caridade do trabalho, ele começa com o trabalho nosso para encontrar a nós mesmos, sabermos quem somos nós, onde estão os nossos erros, porque quando a gente descobrir onde estão os nossos erros, a gente já descobre o caminho para o nosso êxito, e não falta espaço para o trabalho. E eu estou lendo o livro Caminho, Verdade e Vida. Eu dei até uma pausa, no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Eu dei uma pausa não voluntária, exatamente do Evangelho da semana retrasada para cá, e que dizem, falava de fazer a caridade nas pequenas coisas. Infinitas pequenas coisas têm me aparecido, e graças àquele Evangelho, você lembrar do Evangelho, que antes eu queria fazer isso, aí aparece uma pequena coisa, você acha que é um entrave. Eu comecei a olhar para essas coisas e não, eu tenho que fazer caridade nas pequenas coisas. Então eu deixei de me zangar porque não ia parar onde eu queria, e comecei a aceitar a vontade de Deus e tentar fazer a caridade. Acabou que quase não deu tempo de pegar no livro, porque não falta o que fazer.
Agora, em compensação, você começa a tentar fazer caridade nas pequenas coisas. Às vezes é dar um bom dia, às vezes é dar um sorriso, às vezes é tentar não julgar, mesmo que você não consiga, não é um botão, é um caminho, mas você escolheu. Agora é uma questão de tempo, e o tempo não é nosso inimigo, o tempo é nosso aliado. O tempo coloca todas as coisas nos devidos lugares, impressionantemente. Aquele filho que tinha uma certa revolta, um dia, lembra? Vamos abrir as portas da esperança, ele vai e aparece com saudade dos pais. Aquele que era revoltado com o irmão, um dia abraça o irmão. Impressionantemente, o mal não existe por si, ele vai se destruindo. Dizia o Stephen Hawking, né? Tudo que é sólido, e o Karl Marx também dizia isso, né? Se desmancha no ar. Então a matéria, por sua natureza, se desmancha, nós escolhendo ou não, e o Espírito permanece. Então tem um capítulo lá no Caminho, Verdade e Vida do Emmanuel, que ele diz exatamente isso: servir a Deus, praticar a caridade nesta vida não, a vida é muito maior, os espíritos são imortais. Então servir a Jesus é um trabalho constante. Emmanuel, quando se apresentou para o Chico a primeira vez, salvo engano, o Chico tinha 17 anos de idade, início dos anos 30, porque o Chico é de 1910, e ele olhou para o Chico e disse que tinha um trabalho, uma obra a fazer, ia editar aqueles livros, ele ia ser um instrumento. E o Chico disse: o que é que eu tenho que fazer? Eu quero. Você quer servir, Chico? Ele disse: quero. E o que é que você tem que fazer? Ele disse, olhou, e o Chico disse: o que é que eu tenho que fazer? Tem que fazer 3 coisas. Disse: o quê? Ter. A primeira, qual é? Disciplina. A segunda, disciplina. E a terceira? Disciplina. Eis uma caridade. E outra coisa que a gente tem dificuldade. Termos disciplina, por exemplo, para ler, termos disciplina para fazermos a caridade e não abandonarmos outros afazeres, termos disciplina para trabalharmos, estudarmos, amarmos, cuidarmos das pessoas, sem que uma coisa desequilibre ou desajuste a outra. Eu vendo o livro do irmão X, né, o irmão Humberto de Campos, psicografado pelo Chico, chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Haroldo fazendo uma palestra sobre a obra, ele vai dizendo que os judeus antigos, os hebreus antigos vieram para a formação do Brasil, e o nosso lar, eu achei interessante, tem 72 ministros, eram 72 os juízes do Sinédrio, e disse que a forma da colônia, nosso lar, era a forma da estrela de Davi. E o que é a estrela de Davi? É um triângulo equilátero, equilíbrio, base, ponta para cima. É o que? Muita base onde você está, mas nunca existir, ou nunca esquecer de Deus. Aí juntou outro triângulo equilátero com a base para cima e a ponta para baixo. Tem base em Deus, mas não esqueceu onde você está. Junto os 2 triângulos, estrela de Davi. Perfeição. Equilíbrio. Os numerólogos, e eu sempre gostei de estudar essas coisas, porque sempre achei que Deus tem uma linguagem para conversar conosco. A estrela tem, se são 3 pontos e 3 pontos, 3 e 3, 33. Jesus partiu, né, com 33 anos no plano encarnado. O 3 é o fechamento de um ciclo, né? Nasci, cresci, parti, né? 3. Aí eu junto para o novo ciclo.
Então a junção de dois ciclos é o quê? Uma tese, uma ideia, e uma antítese, algo que contraria aquela ideia. Depois que você tem uma tese e uma antítese, o que é o próximo passo? A síntese. Depois de fechar dois ciclos, você fica pronto para ter um resumo, uma compreensão ampla. Quem conhece os dois lados tem melhor condição de escolher para onde ir. Então, essa lógica do trabalho, da caridade, dos diálogos entre os símbolos, entre as formas, entre as estruturas materiais e as estruturas espirituais, faz parte também de uma observação, de um trabalho de sinais. Ou seja, Deus está falando conosco constantemente. E nessa lógica que ele diz: meus filhos, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem na terra e no céu. Isso impressiona, porque quantas vezes nós não fazemos bobagens pautados na matéria, porque estamos entediados, porque estamos deprimidos, porque nós achamos que está faltando um pedaço. Aí a gente recorre para a bebida, para as drogas, para o mundo material, as fugas, querendo uma espécie de preenchimento que não será encontrado fora. O preenchimento é por dentro. E na caridade, como Joana de Anjos disse para o Divaldo, que se sentia solitário: quem só é solitário, Divaldo, quem não é solidário. Então, Renato, que contradição é essa? Como é que você está dizendo que a gente não pode buscar um complemento fora? Você está falando dessas coisas que o mundo tem preconceito. Mas, por exemplo, fazer caridade a outro também não é buscar fora, não? É diferente. O que nós sentimos ao fazer a caridade a alguém é impressionante. Preenche nós por dentro. Nos preenche por dentro. Pais, por exemplo, que viveram em alguns momentos com dificuldades. Lembrar aí do dia que o filho vai para a escola a primeira vez, você ter juntado aquele material cheirosinho, né? Material cheiro de livro novo, comprar fardinha, aí vai todo paramentado para ir para a escola, e você vê aquela alegria no olho, um brilho no olho. Veja, alguns vão pensar: não, é porque eu dei essa farda, é por causa da farda. Não, que você se sente preenchido é porque você tem uma noção de que você tem cuidado. E a alegria do brilho nos olhos dele preencheu uma coisa dentro de você que não sai nunca mais. Ou não existe? Você chegar num hospital como aquele, Marcos, chegar num hospital lá com o Natal de Amor cantando, o Marcos tocando, não sei como é que ele aguenta daquele jeito, porque eu fico muito cansado de cantar, e o Marcos é tocando um saxofone 2, 3 horas, subindo um hospital imenso, e você chegar ali e olhar para uma pessoa num dia de Natal que está internada, uma mãe que está acompanhando uma criança na UTI, e ela vê o Papai Noel e o pessoal cantando músicas de Natal, uma lembrancinha e um abraço. Você vê o brilho no olhar, pessoas de idade que não acreditam em Papai Noel, mas que pedem uma foto com Papai Noel e começam a chorar.
Se emociona o símbolo. Só daquela imagem, no momento que ela está completamente fragilizada. Quem é que queria estar no dia 25 de dezembro com um ente querido hospitalizado? E quantos lá sequer têm uma visita? Quantos lá há meses não têm uma visita? E estão lá há meses. Tem gente que tem anos dentro do hospital. Tem crianças. Tem uma criança que já está com uns 4 anos que a gente vai que ela continua lá. Bicho. Quantas pessoas? E nós, por vezes, estamos em casa numa boa e achamos o dia 25 um dia tedioso. Achamos o domingo um dia tedioso. Está faltando o quê? Trabalho. Porque a partir do momento que nós começamos a fazer o trabalho, principalmente o trabalho de caridade, de ajuda, nós começamos a nos sentir bem. A lógica do servir diz a doutrina, após os livros do Kardec, mas falam os espíritos que houve uma preparação para que os representantes dos franciscanos, né, dos irmãos menores, que tinham essa proposta de fazer renascer o cristianismo originário, eles foram preparados pelos espíritos para aquilo. E como eles foram combatidos? Francisco, o nome dele era Pedro, a mãe dele era francesa, e ele na Itália, todo mundo chamava ele o Francesco, o francês. E Francisco, quando veio de algumas guerras que tinham na Idade Média, ele ficou tão desnorteado e quis seguir a Deus, abandonou tudo. O pai dele era um mercador de tecidos e tinha indústria também, coloração em tecidos. Ele abandonou tudo e foi viver na pobreza. E o que é que São Francisco começou a fazer sozinho? Ele não começou com nenhum irmão, porque era aquele grupo, quando a gente vai fazer alguma atividade, não vou, porque o grupo ali me anima a fazer. Não, ele foi só, saiu sozinho e foi para um local muito pequeno, que assim já é pequeno. Ele foi para um lugar chamado Porciúncula e via que as pessoas eram católicas nas pequenas localidades, mas não tinha padre. Até hoje tem igreja no interior que não tem padre. Por vezes, por quê? Porque a igreja não tem como se custear e custear um sacerdote. E naquele tempo não era diferente. Então o que acontecia? Diversas igrejinhas ele viu pelo caminho, estavam caídas. Ninguém andava mais lá, não tinha pároco, não tinha nada, e a igreja caía. Olha o serviço, o trabalho que São Francisco disse que ia fazer, estou na cabeça dele. E quem diria que de uma ideia como essa, em uma pequena coisa de trabalho, de humildade, de simplicidade, de alguém que está abrindo mão do que tem, ia gerar hoje uma ordem das mais respeitadas da Igreja Católica, que hoje chamam os franciscanos, mas que ele pediu para criar a ordem dos irmãos menores. Por quê? Quem diria? O que ele foi fazer? Ele saiu, botou na cabeça que o serviço dele ia ser o seguinte: ele ia andar com Cristo, pregando, e uma obra ele ia ajudar o Cristo, que era ajeitar as igrejas que estavam caídas. Ficava lá, o dia todinho sozinho, nem noção de pedreiro ele não tinha. O básico, começou a levantar a igrejinha. Começou com o tempo, os amigos começaram a vir das batalhas também, desiludidos com a guerra. E outras pessoas começaram a ver o exemplo dele ajeitando a igreja sem saber, né, porque ele não era pedreiro.
e começaram a ajudar. Uma atitude em uma pequena coisa, em um lugar até hoje desconhecido praticamente, né? Porciúncula. E pronto. O pedaço, quando viu, começou a ficar famoso. Não tinha rádio, não tinha internet, não tinha jornal com facilidade, mas a ideia do filho rico que deixou tudo e foi ajeitar as igrejas caídas e tentar pregar a palavra dentro delas, porque não tinha padre que fosse ficar. Começou a pegar e muitos jovens começaram a correr para a ordem. E ele não tinha uma ordem, até então ele não tinha criado nada, ele simplesmente ficava lá ajeitando a igreja, o dia todo ajeitando a igreja, pregando, rezando, não acumulava o que ele pedia, comia do que ele pedia, e chegando gente para ajudar. Uns chegavam e voltavam, e outros começaram a chegar e ficar com ele. O pedaço estava andando com um monte de gente. Oi pessoal, vamos tomar um café, vamos pedir aqui nas casas café. Aí lá vinha aquela monte de gente. E quando eles foram edificando as igrejas, o pessoal via a pregação deles, que era sincera, de humildade, não falava de dinheiro, não falava de nada, não exigia posses, bens, nada. As pessoas mais humildes desses lugares achavam ótimo e começaram a trazer as prendas, dar os ofertórios. Botou na cabeça, quando começou a ter muita gente, vamos pedir ao Papa para que nós criemos uma ordem. Por quê? Porque é assim, quem não trabalha, olha esse negócio do julgar, é criticado, e quem trabalha é criticado também. Ou não é assim? Então, se nós vamos ser criticados de todo jeito, qual é a lógica evangélica? É o não trabalhar ou trabalhar? Trabalhar. Ele disse, vou trabalhar. Pode dizer o que quiser, quem disser achando que eu quero ficar rico, outro que achar que eu sou assim, outro, não quero saber, eu vou fazer a minha, mas baixa a cabeça para trabalhar, porque críticas sempre existirão, mas quem vai com Deus não precisa se preocupar com nada, é segura na mão de Deus e vai. Bom, trabalho sincero. Foi criar a ordem. Por que ele teve que criar uma ordem? Por que ele queria um padrão? Queria a bênção do Papa, porque ele agora estava sendo muito criticado, porque os párocos viam muita gente a correr para lá, já estava o quê? Recebendo muitas doações para manter o grupo, e diziam que ele não poderia celebrar porque ele não era ordenado padre. Juntou com eles, perseguido pelo bispo, criticado pela alta sociedade de Assis, criticado pelos pais, juntou o grupo, foi para Roma, chegou lá todo mundo esmolando. Imagina como eles chegaram, cheirosos, bem vestidos, andando até Roma. E era um grupinho bom, São Francisco, Santo Antônio de Pádua, um dos maiores oradores, né, que a igreja conheceu. Lá, acho que é em Lisboa, né? Tem uma igreja próxima ao castelo de São Jorge. E uma das coisas é a língua de Santo Antônio. Ela permanece. Eles guardavam, né, as relíquias. Como quando a gente chega lá em Ávila, na Espanha, tem a mão de Santa Teresa d'Ávila. A mão. Tá nova não, a mão, né? Fica a pele assim seca com os ossos. Tá lá. E eles foram, chegaram lá, o padre não quis recebê-los, mas dizem que o padre teve um sonho, que tinha que recebê-los. No outro dia chamou, ele disse, não aceitava aqueles homens sujos, ele disse, olha, o que é que você quer? Ele disse, o que é que eu estou pedindo a mais? Eu só estou pedindo para viver como Jesus vivia, pregar
as palavras do Evangelho, viver na pobreza com castidade. É isso que eu estou fazendo. Posso. E estou sendo muito criticado porque não sou ordenado. Para alguns aqui, não custa lembrar que até outro dia, na igreja, os padres celebravam de costas e celebravam em latim. Então você imagina, lá na Idade Média, alguém chegar para celebrar e falar na língua do povo. Então ele não era pouco criticado, né? Era quase tido como herege. Ele viu a necessidade e foi lá. Enfim, o padre criou. Coisa mais interessante, pediu para criar a ordem dos irmãos menores, da qual ele nunca foi o diretor. Quando a ordem ficou estabelecida, não era para construir castelo nenhum, era para continuar andando, reformando igrejas. Eles reformaram, diz a história, diversas igrejas. Pronto, serviço São Francisco: rezar, pregar e edificar a igreja. Só a igreja caída. Foi para o Oriente, deixou lá os irmãos tomando conta da ordem em Assis. Mas a ordem não tinha um lugar. Quando ele voltou do Oriente, já voltou doente, morreu jovem, 40 e poucos anos, acho que uns 44. Mas um corpo muito fragilizado, né? E ele pegou uma doença nos olhos, na orelha. E quando ele chega, foram mostrar para ele, a ordem estava imensa, tinha chegado milhares de pessoas, né? Vindo com a história, vindo para ser da ordem dos irmãos menores. E ele, olha o irmão Francisco, ele era uma lenda, né? Eles nem conheciam, foram ficando lá. Chegou lá um prédio, a igreja montada. Não, irmão, ali é seu quarto, e ele estranhando aquilo. Quarto. A minha proposta não era pregar por aí. Frei Damião andava de jumento para cima e para baixo, né? A história de Frei Damião aqui no Ceará, que é italiano, é isso? Ele saía no burrinho dele, andando de canto em canto, pobre, pregando, onde chegava aquela multidão de gente. Gostavam do Frei Damião franciscano. Aí ele chegou em minha casa, diz a história que quando vira ele estava jogando as telhas lá de cima para baixo. Aí o pessoal correu, pega o irmão Francisco, ele está doido. Construímos essa obra todinha aqui, tudo em nome dele, e ele está quebrando. Ele disse: não, eu não fiz uma proposta de ter uma casa, uma igreja, era para a gente sair pregando e ajudando pelo mundo. Não tem negócio de casa para franciscano, não tem casa, não tem nada, casa, carro, não, né? Carruagem, cavalo, não. É como Jesus andava, como quem você já viu Jesus andando de cavalo, só que ele entrou de jumento em Jerusalém. Mas andando para cima e para baixo a pé. Paulo, para cima e para baixo a pé. E onde andava e via gente, pregava. E botavam para fora, e apanhava, e apedrejava, e continuava o trabalho. Aí disseram: não, irmão, aqui é a ordem. Ele disse: pois então, se agora a ordem é desse jeito, vocês que são os diretores, né? Pois eu saio da ordem que eu pedi ao patriarca. Aí se desfiliou da ordem dos irmãos menores, ficou recluso num monte que tinha lá perto, e lá ele morreu. Nesse momento que ele estava convalescendo, começaram a aparecer chagas no corpo dele, que naquele tempo eles diziam que eram as chagas de Jesus, porque ele tinha ferimentos nos locais em que Cristo tinha, né? Aí virou São Francisco das Chagas também. Isso era o fim da vida dele. Então toda uma questão em cima de um trabalho que começou numa coisa extremamente pequena. Tudo tem valor, porque quem dá valor às coisas somos nós. E o que é mais interessante é viver trabalhando, praticando, sem pensar no amanhã. Dizer amo hoje, fazer hoje, trabalhar hoje, e o amanhã a Deus pertence. Pai, o Cristo disse:
se podes, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a vossa vontade antes da minha. Ponto. Não tem até quando, nem pelo que, é trabalho, 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 trabalho. Disciplina, disciplina, disciplina. Educação, educação, educação. Aprimoramento, aprimoramento, aprimoramento. Prática espiritual, prática espiritual, prática espiritual. Evolução de dentro para fora, preenchimento interno. E se você for botar outros, mesma coisa. Irmã Dulce, o hospital da Irmã Dulce, né, da instituição, hoje é um instituto, é um dos hospitais referência no mundo em várias especialidades. Quem já leu sobre isso? Irmã Dulce lá na Bahia. O que a Irmã Dulce fazia? Ela era freira, vinha de uma família de classe média alta, disse que queria ser freira, não era imposição dos pais, e quando chegou no convento, ela queria, o negócio dela, ela não sabia porquê, mas ela tinha inclinação para ajudar os pobres. Aí ia, lavava um, pegava um caído, dava um banho, dava comida, o mercado estava fechado há alhures. Ela pegou, eles tinham arrombado na porta, ela começou a botar o pessoal para dormir dentro. Lá vem o prefeito reclamar porque os pés estavam fechados. Lá vem a ordem reclamar com a Irmã Dulce porque ela estava causando muito impacto na sociedade. O pessoal estava reclamando, estava juntando pobres, esse pessoal mendigo, junta bandido, junta droga, não é isso que o pessoal fala. E tome crítica à Irmã Dulce. E tome a Irmã Dulce trabalhar e continuar cuidando dos pobres. Até que chegou um tempo que o pessoal viu que o trabalho era sério, mais irmãs foram trabalhar com ela. E a Irmã Dulce trabalhando e cuidando dos pobres. Podia dizer o que dissesse, ela levantava a cabecinha dela, ia pedir por eles e cuidava deles, e tratava como uma enfermeira deles. E dormindo todo dia, dizem, até desencarnar, numa cadeira de pau. O próprio Divaldo fala isso, né? Que quando conheceu a Irmã Dulce, que eles são baianos, mas ele é de Feira, né? De Santana. Quando conheceu, viu lá ela rezando e sentada dormindo numa cadeira de madeira. Ficaram com pena, compraram uma cama com tudo e deram para a Irmã Dulce. 10 anos depois, o Divaldo chega lá, ela dormindo do mesmo jeito. Olha a humildade de uma mulher como ela, construiu uma estrutura com o hospital e tudo que tem até hoje. Ela já é desencarnada. Aí chegou a irmã, cadê a cama que nós compramos e tal? Acho que alguém está desviando, né? Logo a ideia da crítica. Acho que alguém está desviando aí os recursos. Cadê a cama? Eu disse, não, meu filho. Você sabe quantas camas eu já ganhei dormindo nessa cadeira? O meu trabalho não é dormir, não. O meu trabalho é trabalhar, é cuidar dos pobres. Eu durmo na cadeira, ganho cama, eu dou para quem precisa. Ó, de uma pequena coisa, olhar para uma pessoa que está fazendo uma coisa e vai lá e toma de conta. Então a caridade, o trabalho, ele tem que ser assim, ostensivo, constante, visto de dentro para fora, e você agindo na vida dos outros e na sua própria vida. É lógico que haverá críticas, é lógico que nós vamos claudicar, né? Nós vamos tombar às vezes, mas nós vamos cair e vamos levantar. A coisa mais bonita que eu vi o Charlie Brown Jr. falando, ele era skatista, né? Ele dizia a vida, porque ele passava por muitos altos e baixos, até na depressão, dizia que teve uma overdose final. E ele disse: a vida é como andar de skate. Eu ando de skate desde que eu sou uma criança. É o quê? Cair e levantar. O skatista tem costume com isso. É o cair e levanta. E assim como eu ando com skate, eu faço a minha vida. Então, o espírito ainda tem uma fé melhor, porque existe a lei do eterno progresso. A gente sabe que não está só, sabe que é parado, Deus está conosco, os bons espíritos estão conosco. Nós vamos cair, se a gente estiver no caminho certo, nós sempre vamos levantar. Quando levantarmos, vamos estar melhor do que nós éramos. Então, para nós,
fica a frase da música: quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Mas é muito melhor quem dá, que se der porque pode, do que quem recebe. Feliz daquele que pode dar e dá, porque Deus não fica pobre e tem abundância. Exemplos disso finais, eu sempre falo, né? A construção desse centro. Eu falo hoje da obra de São Francisco. Eu falei hoje da obra de Irmã Dulce. Eu falei outras vezes da obra de Sátia Sai Baba, que fez um tratamento de água para abastecer milhares de famílias que nem o presidente ainda não foi. Mas no dia de bater retrato foi lá, com Sátia Sai Baba, tudo doação. Ele disse: eu não vou pedir a ninguém não. Ele disse: eu vou botar comida, vou botar água para esse povo todinho que passa, bebe água lama na Índia. E pronto, ele disse: só fez de anunciar que ia fazer. E começaram a chegar os recursos. Eu vou fazer. E é assim. Mas quando a gente acha, logo que começa, pela gente dizendo que é difícil, que não dá, que não vai poder. Então, final, como disse o Yoda para o Luke, né? Sempre gosto de falar do Star Wars. Ele disse: levante essa pedra. Ele levantou, só com a mente. Ele disse: levante a nave. Ele disse: é muito pesado, eu não posso. Ele disse: é lógico. Se você já está dizendo que não pode, você não pode. Você pensa que eu sou essa vil matéria? Luminosos seres nós somos. E com Deus nós andamos. A força anda conosco, que ela é muito poderosa. Mas a gente tem que querer. Vontade, trabalho, merecimento. Muita paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.